Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma sabatina UOL Folha de São Paulo com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Estamos recebendo hoje aqui o candidato do PTB, José Fortunati. Eu, Leonardo Sakamoto, colunista do portal UOL, e Paula Sperbi, repórter da Folha de São Paulo, iremos entrevistá-lo pelos próximos 45 minutos. Fortunati, ele é administrador de empresas, administrador público, advogado, ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e prefeito da capital gaúcha. Para quem está acompanhando agora, quem é essa primeira sabatina que está sendo acompanhada pelo UOL Folha, saibam que o candidato terá esse direito a 45 minutos. Depois desse período, o áudio ele é interrompido para que sejamos justos com todos os candidatos e no minuto final ele terá direito às suas considerações finais. Candidato, eu gostaria de começar o nosso bate-papo, né? Primeiro desejando, saudando, mas começar com uma pergunta que está sendo feita para todos os candidatos e candidatas nessa sabatina, que é: o que o senhor teria feito diferente na condução da crise do coronavírus se fosse prefeito de Porto Alegre neste ano? Bom dia, Leonardo. Bom dia, Paula. Uma grande alegria estar com vocês nesta manhã. Fazendo um debate importante, um debate que é necessário sobre as eleições municipais, especialmente focado neste atual momento de pandemia da crise do coronavírus, da Covid-19 e da crise econômica que naturalmente se abateu fortemente sobre o país. Leonardo e Paulo, eu estava em Portugal quando a crise da Covid-19 começou, atingindo em cheio a Itália, país quase limítrofe com Portugal, depois a Espanha de forma muito clara. Então acompanhei muito, especialmente no norte de Portugal, onde tenho vários parentes, onde tenho amigos que lá moram, que me informavam diariamente. E fui criando, naturalmente, um conceito e uma concepção sobre o problema. Portugal tratou de uma forma bastante adequada a primeira leva, a primeira onda, chamada primeira onda da Covid, e acabei voltando ao Brasil, porque as aulas foram suspensas em Portugal, continuei com meu mestrado em ciência política aqui no Brasil de forma online. Ao chegar ao Brasil, me surpreendi muito com a crise política que se tinha estabelecido, num debate não muito adequado, não muito propositivo, sobre como tratar a questão da Covid-19. Bom, passado esse processo, um processo naturalmente de aprendizagem para todos nós, já que estamos diante de um inimigo invisível, um inimigo desconhecido, mesmo que tivéssemos tido já crises de coronavírus, mas a Covid-19 realmente teve um impacto muito forte sobre o universo como um todo, sobre o mundo como um todo. Então é natural que nos 2 primeiros meses todo mundo estivesse tateando sobre como tratar a Covid-19. Então, é muito tranquilo, muito compreensível as inseguranças, as incertezas que se estabeleceram em todo o país sobre isso, desde medidas negacionistas até medidas que eu chamo fundamentalistas. O que eu quero dizer com isso? Negacionistas, naturalmente, aqueles que negavam que a Covid-19 tivesse algum impacto maior na sua vida. E fundamentalistas, aqueles que passaram a entender que a Covid-19 deveria ter total e absoluta primazia sobre a vida do cidadão. Estas duas correntes acabaram se degladiando por muito tempo e permanecendo tempo demais no Brasil, diferente do que aconteceu, como exemplo, no próprio Portugal, onde eu citava, quando o governo começou a compreender, e a população da mesma forma, que era necessário tratar o novo momento, depois dos 2 primeiros meses, de uma forma a estabelecer, sim, a preocupação com a Covid-19, mas sem esquecer que outras coisas deveriam continuar acontecendo, especialmente na atividade econômica. As pessoas tinham que continuar vivendo, muitas pessoas tinham que trabalhar obrigatoriamente, tinham que sobreviver e assim por diante. Então, eu diria, obviamente, é muito cômodo, normalmente, a gente falar sobre o que já passou, mas eu tenho a convicção de que há mais tempo nós poderíamos ter estabelecido protocolos de saúde, protocolos de funcionamento do comércio, protocolos de convivência que levassem em consideração, sim, de um lado, a preocupação com a Covid-19, mas, de outro lado, uma retomada gradativa, gradual, com protocolos bastante rígidos para que a vida voltasse ao normal. Então, a minha reflexão é esta.
sem entrar, obviamente, no detalhamento do que o atual prefeito fez, porque, volto a dizer, é muito cômodo olhar o passado e fazer críticas. Eu prefiro simplesmente fazer uma reflexão do que aconteceu para projetar o futuro, ou seja, certamente teremos uma segunda onda, como tem acontecido recentemente em alguns países da Europa, e eu acho que os parâmetros que nós aprendemos, eles permitem afirmar de que é possível, sim, mesmo uma segunda onda, não sermos nem negacionistas e nem fundamentalistas. Paula? Candidato, o senhor já foi deputado estadual, deputado federal, vereador e inclusive prefeito. Na sua campanha, o senhor tem usado um mote porto-alegrista. O que isso significa? Que conceito é esse? E como que ele implica em uma possível gestão do senhor? Bom, talvez eu tenha a grande vantagem de ter sido prefeito durante 7 anos em Porto Alegre e compreender melhor essa relação do gestor com o seu cidadão. Não tenho dúvida, todos nós pertencemos a um partido político, a uma obrigatoriedade constitucional de que para concorrermos ao cargo de prefeito temos que estar filiados a um partido. O primeiro ponto é esse. Segundo aspecto, eu entendo que, passado o processo eleitoral, depois de um profundo debate que tenhamos feito na sociedade, junto à sociedade, o prefeito eleito deixa de ser um prefeito deste ou daquele partido, desta ou daquela coligação. Ele não perde o vínculo formal, mas ele tem que começar a pensar na sua cidade de forma mais ampla. Ou seja, durante os 7 anos em que eu fui prefeito de Porto Alegre, eu me relacionei com a cidade, com 1.500.000 habitantes de Porto Alegre, dialogando nas vilas populares, com orçamento participativo, dialogando com associações populares, com entidades de classe, com empresariado, com todos os segmentos. Me parece que é fundamental ter esta compreensão. O prefeito, na verdade, não pode portar no seu peito, a partir do primeiro dia de mandato, a sigla partidária. Ele tem que olhar a cidade como um todo. Tem que deixar de lado as visões extremistas, as visões ideológicas, inclusive. Por quê? Porque nós estamos pensando em como resolver os problemas da saúde, da educação, da assistência social, os buracos da rua, a iluminação pública, são tantas as demandas que dizem respeito, naturalmente, a cada um e a cada uma na cidade, independentemente da cor partidária, da sua ideologia. Então, quando eu digo que sou porto-alegrista, é porque não basta morar em Porto Alegre, quem mora em Porto Alegre, como tu, Paulo, é porto-alegrense, mas nós temos que amar Porto Alegre, e aí virarmos porto-alegristas. Quando eu afirmo isso, é o meu desejo de que a gente continue trabalhando com todos, buscando soluções. A pandemia da Covid-19, ela trouxe sequelas muito fortes na área da saúde, não somente em relação a quem apanhou, quem acabou morrendo com sequelas da Covid, mas todos nós sabemos que houve um represamento de doenças, especialmente no Sistema Único de Saúde, porque as pessoas estavam com receio de ir aos hospitais. E esse represamento começa a terminar, e as pessoas começam a voltar a procurar o Sistema Único de Saúde. Segundo, com a crise econômica, que se abateu com muito desemprego, queda do poder aquisitivo, aviltamento salarial, muita gente que tinha planos de previdência privada deixaram de pagar esses planos e, naturalmente, essa população vai migrar para o Sistema Único de Saúde. A cidade tem que se preparar para isso. Na questão econômica, não tenho dúvida de que teremos que preparar a cidade para retomarmos esta ação de geração de emprego, geração de renda, empreendedorismo. Então, falando dessa forma, o que eu quero dizer? Quero fugir dos dois extremos e mostrar que o prefeito tem que governar para todos, tem que ser porto-alegrista. Fortunati, o senhor falou agora há pouco a respeito de que no momento que o prefeito assume, ele não é de um partido político de outro, mas ele é de todos os porto-alegrenses, né, os porto-alegristas. Agora, não é possível também, acho que é válido fazer uma discussão, porque numa entrevista de 2017, você tinha dito que teria dificuldade, seria até impossível estar no mesmo partido que tivesse como candidato a presidente Jair Bolsonaro. Afirmou que, apesar de ser amigo dele, possui ideias conflitantes, né? Mas agora o senhor está no PTB.
né, que é um partido cujo presidente, Roberto Jefferson, vem sendo um dos mais árduos defensores do Bolsonaro e o próprio partido se aproximou do presidente da República em nível federal. Jefferson, inclusive, convidou Bolsonaro a sair pela legenda à presidência da República em 2022, caso a Aliança do Brasil, o novo partido de Bolsonaro, não dê certo até lá. A sua visão mudou nos últimos anos quanto a isso? Não, não mudou, Leonardo. Na verdade, eu deixei muito claro quando me filiei ao PTB e conversei com o Roberto Jefferson, a quem conheci quando era deputado federal, nós dois éramos deputados federais na década de 90. Antes de me filiar ao PTB, estive com ele em Brasília, deixando muito claro de que eu estava ingressando no PTB pelo seu estatuto, pelo seu programa histórico, por demais conhecido, que não é, obviamente, uma imposição conjuntural. Dizia ele uma coisa, o presidente do partido pensar de uma forma em relação à conjuntura, obviamente isso não impõe qualquer obrigatoriedade aos seus filiados, ele concordou. Então, nesse aspecto, me sinto muito à vontade. O que é importante deixar claro, eu fui prefeito durante 7 anos, como já relatei, e trabalhei com 3 presidentes, Lula, Dilma e Temer, com 2 governadores, Tarso Genro e José Ivo Sartori, Tarso Genro do PT, José Ivo Sartori do MDB. Se for eleito, e isso é importante deixar claro, eu continuarei trabalhando com o governador, que é Eduardo Leite, do PSDB, e Jair Bolsonaro, que está sem partido. Então, é importante, e depois, terminado o mandato dos dois, se tivermos novo governador e novo presidente, trabalharei com eles. Por quê? Porque o que importa na gestão municipal é exatamente esta relação, uma relação onde o prefeito faça valer o seu papel de gestor da cidade, vá buscar parcerias com o governo do estado e com o governo federal, buscando recursos e políticas públicas que, obviamente, possam operar no seu cotidiano. Então, nesse aspecto, tenho a maior tranquilidade de estar no PTB, tenho a maior tranquilidade em afirmar aos cidadãos de Porto Alegre de que o que estará, mais uma vez, em voga não será questão partidária, não será ser a favor ou contra este ou aquele governante, mas será um prefeito que vai estabelecer relações muito abertas com a cidade como um todo, como já falei para a Paula, e, obviamente, buscar uma relação muito propositiva com o governador do estado e com o presidente da República. Desculpe até insistir nesse ponto, mas é que quando o PSC se uniu à coligação que sustenta a sua candidatura, a presidente do partido, Carmen Flores, havia falado que a aproximação do PTB com Bolsonaro havia pesado na decisão de apoiá-lo em Porto Alegre, né? É por isso que a percepção, eu queria saber com relação à percepção do seu partido nesse sentido, porque o senhor está falando que a sua administração vai ser independente e vai dialogar com todas as instâncias de esfera do poder, e eu entendo isso. Agora, o partido que o senhor faz parte tem um posicionamento estatutário de um jeito, só que político nacional de outro, tanto que os seus aliados percebem isso de outra forma. Leonardo, então nós temos que ampliar a discussão. Tu falaste do PSC, eu vou falar do Podemos. Podemos ingressou na aliança, na nossa coligação, antes do PSC. E quem é o Podemos? Podemos é Álvaro Dias. Então, vou citar digamos, a figura mais conhecida do Podemos. Meu amigo pessoal, o senador Álvaro Dias, que conheço, tenho por ele o maior carinho, maior admiração. Então, tu percebes claramente. Tu citas o PSC, eu cito o Podemos, o que naturalmente me dá a tranquilidade necessária para afirmar de que eu estarei trabalhando com quem realmente estiver no poder. Então, isto não me obriga, exatamente por uma aliança muito aberta, muito ampla, com posições distintas, não me obriga a seguir esta ou aquela lógica conjuntural. O que eu volto a afirmar, Leonardo, é que eu estarei defendendo a cidade de Porto Alegre, os interesses dos porto-alegrenses, independentemente de quem for o governador do estado, o presidente da República, que nesse momento é Eduardo Leite e Jair Bolsonaro, presidente, mas que daqui a 2 anos, com eleições majoritárias para o governo do estado e presidente da República, podem mudar. E eu trabalharei, continuarei trabalhando, se o prefeito for, com os novos mandatários, com toda tranquilidade. Candidato, a última pesquisa Ibope aqui em Porto Alegre, de 5 de outubro, mostra a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, com 24% de intenção de voto, e o senhor em segundo lugar, com 14%.
Isso aponta um possível segundo turno entre vocês dois. Nesse cenário de segundo turno, o senhor acha que é possível evitar essa polarização que o senhor está falando? Paula, eu tenho uma experiência, vou dizer, de 45 anos de vida pública. Pessoalmente, já participei de 10 campanhas, além de outras em que apoiei candidatos. Tu que estás em Porto Alegre sabe que as coisas aqui se definem nos últimos minutos, nos 46 minutos do segundo tempo. Nós já tivemos eleições malucas, onde o candidato, especialmente pelo governo do Estado, estava em terceiro lugar sem qualquer chance e virou governador do Estado. Caso de Rigoto, Sartori, 2 exemplos muito claros. Então, a minha grande preocupação neste momento é não pensar no segundo turno, mas é pensar no primeiro turno. A nossa militância, a nossa coordenação de campanha, eu pessoalmente estou imbuído de me credenciar para estar no segundo turno, seja contra quem for. Então, não quero começar, porque estaria precipitando os fatos, faltam praticamente 30 dias, 29 dias para a campanha, para as eleições acontecerem. Então, minha preocupação fundamental nesse momento é conseguir ter as condições concretas, criar os parâmetros para que me levem ao segundo turno. Ponto. É agora que eu estou focado exatamente nisso. Primeiro turno para poder chegar ao segundo turno. Eu até perguntaria na esteira da resposta do senhor, então, mas provavelmente o senhor vai responder que está focado no primeiro turno, que se o senhor aceitaria o apoio de Nelson Marquesan ou de Sebastião Mello no segundo turno. Mas com relação ao próprio primeiro turno, essa semana que passou, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele conclamou as pessoas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, ele tuitou, dizendo que as pessoas têm a obrigação de se voluntariar numa guerra contra Manuela Dávila para impedir que PCdoB, PT venham a ocupar a prefeitura de Porto Alegre, né? Mas, hipoteticamente falando, o senhor acha que é válido aceitar o apoio de diferentes espectros políticos para chegar, inclusive, ao segundo turno? Não, nós estamos sendo muito tranquilos, muito zelosos nos apoios que nós estamos recebendo. Por isso, se eu sou porto-alegrista, estou, obviamente, fugindo dos extremos, os próprios apoios que nós estamos recebendo e colocando na militância, fazendo com que eles possam se expressar, tem que ter esta visão. Eu não estou em guerra com ninguém, é importante deixar isso muito claro. Eu considero os 12 outros candidatos, nós temos 12 outros candidatos, Porto Alegre tem 13 candidatos a prefeito de Porto Alegre, dos 12 outros candidatos, meus adversários, não meus inimigos, deixando isso muito claro. Vou fazer o debate contundente com a Manuela, vou fazer o debate contundente com o Marquesan, o debate contundente com o Melo, com o Paim, e assim por diante. Debate eleitoral, em cima de propostas, em cima de ideias. Não tenho atacado ninguém, infelizmente alguns estão extrapolando nos seus ataques, muito pelo desespero do processo, mas a minha condição é simplesmente de continuar fazendo um debate propositivo, um debate que permita ao eleitor de Porto Alegre se posicionar. Eu tenho dito e tenho um convencimento muito, muito claro. Campanha eleitoral, ela não é um direito do candidato. Campanha eleitoral é um direito do eleitor. Porque através da campanha eleitoral, através dos debates, entrevistas como essas que o UOL Folha estão propiciando, permite que o eleitor conheça um pouco mais o seu candidato, tire dúvidas e, obviamente, possa definir o seu voto no futuro. Então, esta é a minha preocupação, de me apresentar ao eleitor de Porto Alegre, recuperando, eu que estou fazendo agora um pouco do que fizemos, do meu legado, porque o tempo passa, as pessoas esquecem, o que é normal, mas, ao mesmo tempo, já começando, obviamente, a apresentar as propostas que faço para o ano de 2021, caso seja eleito prefeito. Candidato, o senhor é bastante criticado pelo atraso das obras da Copa de 2014. Como que o senhor explica esse atraso e como recuperar a confiança do eleitor nesse sentido? Bom, eu tenho a tranquilidade de afirmar, Paula, que quando nós nos credenciamos para sermos uma das 12 cidades sedes de Porto Alegre, do Brasil, nós recebemos o chamado Caderno de Encargos da FIFA,
que obrigava a cidade, como obrigou as 12 cidades, a realizarem algumas obras. Quais eram as obras de Porto Alegre? Um estádio padrão FIFA, e aqui um detalhe interessante, a única cidade entre as 12 cidades sedes que não colocou dinheiro público na construção do estádio foi Porto Alegre. São Paulo colocou Rio, Belo Horizonte e assim por diante. Nós não colocamos um único centavo. Por quê? Porque o estádio foi bancado totalmente pelo Esporte Clube Internacional e seus parceiros. Então, isto retirou de Porto Alegre qualquer mácula de má aplicação do dinheiro público. Segundo, nós tínhamos que envolver e dar uma qualidade no entorno, do entorno do estádio, porque nós tínhamos habitações irregulares. Fizemos isso, conhece o estádio Beira-Rio, temos certamente um dos melhores entornos, mais lindos entre todos os estádios brasileiros. É uma área realmente maravilhosa. Terceiro, o acesso ao estádio. Então, nós duplicamos a Avenida Beira-Rio, mais o viaduto Abdias do Nascimento. Do outro lado, a Avenida Padre Cacique, que em época de chuva sempre causava alagamentos, colocamos realmente toda uma obra de infraestrutura que qualificou muito. Então, estas obras custavam 140 milhões de reais. Aí, modernização do aeroporto, que foi feito pela Infraero na época, não pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, todas as obras envolvidas para que a Copa se realizasse eram de 140 milhões de reais. Primeira matriz de responsabilidade que nós assinamos com o governo federal era exatamente essa. Quando eu percebi, lá conversando com a ministra Dilma Rousseff, com o presidente Lula, de que os demais prefeitos tinham conseguido entre 400 e 500 milhões de reais, eu reclamei. E a ministra Dilma me disse, Fortunati, a questão é que os demais prefeitos colocaram outras obras além das exigidas pela FIFA. Eu voltei, conversei com ela, disse, então nós queremos mais, sem problema algum. Voltei para Porto Alegre, tiramos da gaveta, literalmente, várias obras que estavam planejadas, pensadas há muitos anos, tipo a Avenida Tronco. Tu deves conhecer a Avenida Tronco. A Avenida Tronco ela foi pensada e planejada por Leonel de Moura Brizola enquanto prefeito em 1957 e que nunca saiu do papel. Então, nós aproveitamos, retiramos várias obras, algumas não foram aceitas pelo governo federal, nós acabamos saltando de 144 milhões de reais para 888 milhões de reais em termos de investimentos. Estas obras não tinham nada a ver com a Copa, como exemplo a Avenida Tronco, a Avenida Severo Dúrios, a Viaduto São Jorge e tantas outras obras que nós fizemos. Obviamente, este acúmulo de obras acabou ocasionando, de algumas delas, o aparecimento de problemas técnicos. Vou voltar para a Avenida Tronco. Por que a Avenida Tronco não ficou pronta? Porque sobre o leito gravado e planejado da Avenida Tronco, tinham 1.750 famílias. 1.750 famílias, que acabam, famílias de baixa renda, subhabitação, e nós fomos gradativamente convencendo, ninguém foi tirado à força, sempre com a participação das associações comunitárias, nós fomos removendo para locais melhores, comprando casas, dando a eles, obviamente, uma habitação mais adequada. Então, isso levou muito tempo. Vou partir para o outro extremo. Nós tínhamos aqui uma trincheira, tu sabes, lá na terceira perimetral, que devia ser construída, que não era obra da Copa, mas eram recursos que nós obtivemos em função da Copa, trincheira da Plínio Brasil Milano. Sobre o leito da avenida, onde seria construída a trincheira Plínio Brasil Milano, tinha uma revenda de automóveis, revenda Meta, vou dar o nome para que a pessoa não tenha dúvida. Nós tentamos retirar, entramos com reintegração de posse, e, infelizmente, eles foram à justiça e o juiz acabou concedendo uma liminar, e a Meta só saiu do terreno em dezembro de 2018, 4 anos depois da realização da Copa. Então, estou citando 2 exemplos, é isso que eu estou dialogando com Porto Alegre, mostrando que as obras que não foram feitas não foi por incapacidade nossa ou falta de empenho, foram problemas técnicos, desapropriações, remoção de pessoas e assim por diante. Então, estou dialogando com muita tranquilidade, as pessoas estão compreendendo e, obviamente, se eu retornar à prefeitura, nós vamos concluir as obras que ainda não estão concluídas. Fortunati, tem uma pergunta da agência Lupa, que é parceira da sabatina UOL Folha, e é sobre um dos temas que mais aparece no seu programa de governo, no seu plano de governo, que é a questão de educação, né? E a pergunta é a seguinte, a educação infantil, principalmente para crianças de 0 a 3 anos,
é um dos gargalos da administração municipal. Em seu plano de governo, o senhor promete estender o horário de creches municipais para atender os filhos de mães trabalhadoras em horários alternativos. Quais medidas práticas propõe para descentralizar as vagas para essa faixa etária e encontrar equilíbrio no orçamento para a contratação de professores e também para a questão da oferta de espaço? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma tranquilidade muito grande, Leonardo, de falar sobre educação infantil, porque nós construímos mais de 50 escolas infantis durante a minha gestão. Foi a maior construção feita especialmente voltado para a educação infantil. Escolas que foram construídas tanto para a rede pública municipal quanto para convênios aprovados pelo orçamento participativo. E onde é que estavam essas escolas? Todas elas construídas na periferia, exatamente onde estão as comunidades mais carentes, sempre orientadas pela própria discussão com as comunidades, sabendo exatamente, a partir de um estudo técnico da Secretaria Municipal da Educação, íamos em busca do melhor local com a aprovação da própria comunidade. Então, mais de 50 escolas infantis, mostrando claramente que tivemos uma grande preocupação com esta faixa etária, que é fundamental, porque, especialmente nas comunidades carentes, a criança ela vai estar abrigada durante todo o dia, com uma relação ensino-aprendizagem desde a creche até a pré-escola de forma muito adequada. Nós, na educação infantil, implantamos um turno de 10 horas, no ensino fundamental com a escola de tempo integral nós implantamos um turno de 7 horas, na escola infantil com 5 refeições, com educadores, enfim, uma proteção bastante adequada, que permitia, como contrapartida, que os pais, naturalmente, tivessem a garantia de que seus filhos estavam em segurança e poderiam, com isso, ir trabalhar. Então, é uma equação fantástica, ela é educacional, social e laboral ao mesmo tempo. Então, nós pretendemos continuar construindo, até porque é importante lembrar, o Plano Nacional de Educação vai exigindo que, gradativamente, os municípios ampliem a oferta em educação infantil até terminarmos com isso. Nós conseguimos completar totalmente a oferta, a demanda, cobrimos com a oferta de vagas para todos os alunos do ensino fundamental, inclusive de 3 anos e 11 meses até 5 anos e 11 meses, e agora nós precisamos avançar para a educação infantil. Bom, como é que fazemos isso? Nós sabemos que o Fundeb foi aprovado de novos parâmetros. O Congresso Nacional organizou um profundo debate sobre isso. Eu participei, eu fui convidado como presidente da Frente Nacional, ex-presidente da Frente Nacional do Prefeito e ex-secretário de Estado da Educação, que fui aqui no Rio Grande do Sul, fui convidado a opinar, opinei, e felizmente a decisão tomada pelo Congresso Nacional foi de ampliar o volume de recursos que os municípios passarão a contar, especialmente para esta área da educação infantil. Então, nós contamos muito com esses recursos para que a gente possa atender a esta demanda, com toda certeza. Candidato, o atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, critica o senhor por casos de corrupção na sua gestão, citando o caso do DEP, que é o Departamento de Esgoto Pluvial, e também costuma criticar que recebeu Porto Alegre quebrada. Como que o senhor responde a essas críticas do prefeito? Bom, começando pela questão da corrupção, nenhum caso, infelizmente, nem sempre todo mundo se comporta da forma adequada. Servidores públicos ou CCs acabam extrapolando o chamado pressuposto ético da relação com o dinheiro público. O que eu tenho a tranquilidade de afirmar que em todos os casos em que isto surgiu, Procempa, DEP, citando 2 casos, eu imediatamente tomar conhecimento, tomei todas as medidas, abri sindicância, busquei o Ministério Público, fiz com que efetivamente todas as iniciativas fossem feitas. Eu vou citar como exemplo. No caso do DEP, Adriano Irion, que é jornalista, foi quem denunciou o caso dos bueiros. Pois bem, numa entrevista dada à Rádio Gaúcha, há poucos dias atrás, quando os envolvidos foram indiciados pela Polícia Federal, ela reconheceu que quando levou ao meu conhecimento as denúncias sobre o caso do DEP, eu imediatamente tomei todas as posições possíveis, todas as iniciativas possíveis.
Então, estou muito tranquilo, não fui indiciado em nenhum, ao contrário, há um reconhecimento da minha colaboração pessoal e da Prefeitura em todos os casos. Então, isso tem que ficar muito claro. Existiram casos de corrupção, como existem atualmente. O prefeito tenta desconhecer, eu fico impressionado, como se ele fosse o Vestal, na verdade, como se nada o atingisse. Não, nós temos, na verdade, em primeiro lugar, uma CPI, que pede o indiciamento deles em vários crimes, e temos um pedido de impeachment. Ele tenta desconhecer, dizendo que isso é político. Não, são denúncias da sociedade civil em relação a ele. Então, isso é muito importante deixar claro. Quanto à cidade quebrada, outro fake news, na verdade, o prefeito gosta de fake news, talvez para mostrar que não é competente na administração da cidade. Ele disse que encontrou a cidade quebrada. Eu vou para dados oficiais, Paulo, porque são dados da Secretaria Municipal da Fazenda, que é só entrar em contato com os auditores que eles vão confirmar. O que o prefeito diz? Lá em 2018, como exemplo, ele manda um orçamento para a Câmara Municipal de Vereadores com uma previsão de despesa de 7 bilhões e 200 mil reais. Obviamente, para nós, isso mas para que as pessoas entendam, as despesas do município, historicamente, ficam em torno de 6 bilhões de reais. Pois, em 2018, ele encaminha orçamentariamente uma previsão de despesa de 7 bilhões e 200 milhões de reais, dizendo, consequentemente, de que o déficit orçamentário seria de 708 milhões de reais, ou seja, a cidade estaria quebrada. Mas aí que chama a atenção. Terminado o ano de 2018, é só ir lá nos dados da Secretaria da Fazenda, nós temos um superávit de 366 milhões de reais. 2019 é pior. Em 2019, ele incha o orçamento, ao invés dos 6 bilhões e 500 milhões anuais, ele propõe uma despesa de 8 bilhões e 410 milhões. Com isto, segundo ele, nós teríamos um déficit de 918 milhões. Bom, cidade quebrada, porque uma cidade que tem um orçamento, uma receita de 6 bilhões e meio, obviamente com um déficit de 918 milhões de reais, a cidade estaria quebrada. Mas, pasmem, terminamos o ano de 2019, são dados oficiais, com um superávit de 572 milhões. Ou seja, na verdade, o prefeito tentou criar, não somente em Porto Alegre, mas nacionalmente, a ideia de que ele teria encontrado uma cidade quebrada. Para quê? Para, obviamente, mostrar a sua incompetência, ou tentar não mostrar a sua incompetência. Mas eu vou para 2016, quero voltar lá no meu último ano. O que aconteceu em 2016? Se tu fores ao Tribunal de Contas do Estado, tem lá o seguinte, um parecer, que eu terminei 2016 com insuficiência financeira. Por quê? Porque, olhando, obviamente, o último dia, 31 de dezembro de 2016, há um déficit de 80 milhões de reais. Mas o que aconteceu? Na verdade, se tu estavas em Porto Alegre naquela época, tu sabe que o atual prefeito tentou de todas as formas de impedir algo que era tradicional na cidade, que era a antecipação do pagamento do IPTU. Exatamente porque o IPTU passa a ser fundamental nessa antecipação para pagar o salário, o 13º e outras contas da prefeitura. Isso se faz desde que o IPTU foi criado, lá em 1989. Então, é importante deixar isso muito claro. O prefeito tentou impedir. 31 de dezembro, último dia, então, teoricamente, uma insuficiência de 80 milhões, só que o dinheiro que estava depositado na Caixa em nome da prefeitura, ele entra na conta da prefeitura formalmente no primeiro dia útil, que é o dia 2 de janeiro de 2017. Quanto é? 130 milhões de reais, ou seja, 80 milhões com 130, percebe-se que ao invés de déficit havia um superávit. Então nós provamos, inclusive, no Tribunal de Contas do Estado, de que em 2016 nós fomos superavitários. Como a prefeitura foi superavitária em 2017, 2018, 2019. Então, é uma desculpa que o prefeito usou nacionalmente para mostrar, volto a dizer, a sua incompetência em administrar a cidade. O senhor, então, o senhor citou o processo de impeachment do atual prefeito. O senhor defende esse processo de impeachment? Não, eu não entro no mérito, não me cabe como candidato entrar no mérito. É um processo que está sendo analisado pela Câmara Municipal de Vereadores. Não se trata somente, importante, porque as pessoas só falam na publicidade usando o Fundo Municipal da Saúde. Não é só isso, tem outras coisas
Então, os vereadores estão analisando, o prefeito, obviamente, está tentando espernear, o que é um direito seu, e vamos aguardar. Eu, como candidato, prefiro não comentar a questão do impeachment. Eu estou fazendo a minha campanha contando com Nelson Marquesan como candidato e vamos até o final com isso. Deixa eu só engatar uma pergunta aqui. Os moradores de Porto Alegre reclamam que a cidade teria ficado mais violenta, principalmente no que diz respeito a furtos e roubos, né? E no seu plano de governo, o senhor fala da ideia de utilização, desculpe, de um fundo municipal para a segurança pública para receber recursos públicos e privados a fim de ajudar no pagamento de hora extras de agências de segurança, na compra de equipamentos. Isso significa que a política de segurança pública do município vai depender de recursos da iniciativa privada? Não, Leonardo, de forma alguma. Em 2014, durante a realização da Copa do Mundo, nós tivemos um grande ensinamento. Por quê? Exatamente para prepararmos a cidade, para recebermos esse mega evento, que era um mega evento esportivo, pela primeira vez, pelo menos que eu lembre, certamente isto nunca tinha acontecido, nós tivemos de uma forma muito clara a criação de um comitê gestor da segurança que envolvia a Prefeitura Municipal, através da Guarda Municipal, Governo do Estado, através da Brigada Militar, Polícia Militar, aqui chamada Brigada Militar, Polícia Civil, Governo Federal, a partir da Polícia Federal e do próprio Exército, que aqui em Porto Alegre tem uma presença muito forte. Isto possibilitou que a nossa cidade, durante o evento da Copa do Mundo, tivesse praticamente a inexistência de delitos, de furtos, de roubos, foi uma coisa maravilhosa. Então, o que eu quero dizer? Na verdade, nós precisamos resgatar isso. Tenho conversado muito com o vice-governador do Estado, que é secretário estadual da Segurança, delegado Ranolfo, que casualmente é do meu partido, mas não é por isso, faria isso independentemente da questão partidária. Nós temos dialogado muito sobre como operarmos, voltarmos a operar numa plataforma parecida com a de 2014. Buscando, naturalmente, esse entrosamento entre a Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, buscando o apoio da Polícia Federal, que é fundamental, porque, infelizmente, um dos problemas que as grandes cidades enfrentam é do narcotráfico, e o narcotráfico é uma questão estratégica que o governo federal, a Polícia Federal tem tratado com muito vigor, então, este entrelaçamento é fundamental. Quando a gente fala da criação do fundo, não significa que o orçamento do município não deva ter recursos voltados para a segurança, mas é que nós estamos abrindo a possibilidade, é isso que eu quero chamar a atenção, para que outros parceiros possam colaborar. Vou dar um exemplo concreto. Paula certamente sabe disso, existe aqui um grupo de empresários que se reúnem em torno do grupo chamado Floresta, são empresários que vêm patrocinando ações voltadas para a área da segurança. Eles tentaram contribuir com a atual gestão fez um desdém muito grande, eles acabaram contribuindo automaticamente com o governo do Estado, comprando viaturas, alimentando, obviamente, as condições mais adequadas da segurança pública. Conversando com eles, eu percebi de forma muito clara, eles disseram isso, que eles querem doar recursos para a prefeitura, mas a prefeitura não pode simplesmente receber recursos de empresários, de quem quer que seja, se não existir um fundo específico para isso. Por isso, estamos propondo a criação do fundo para que parceiros da própria iniciativa privada possam contribuir com esse setor que é tão fundamental para todos. Felizmente, tem crescido junto ao setor empresarial a consciência de que não basta exigir. Tem que exigir. Não basta cobrar, tem que cobrar, naturalmente, o poder público deve ser cobrado. Mas eles também devem contribuir, na medida em que temos um esgarçamento dos orçamentos públicos, e com a crise, certamente, isso vai se aprofundar. Então, é importante que a gente tenha um mecanismo legal, e a criação de um fundo por lei permite isso, que possa receber recursos para que isto possa ser investido na área da segurança pública. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala na área da saúde sobre um projeto chamado seriam as motolâncias, que seriam motos que se antecipam à chegada de uma ambulância do SAMU.
Como que o senhor implantaria isso? A iniciativa privada entraria aí também ou não? E também aproveitando para falar de saúde, como que o senhor avalia a questão do IMESF, né, aqui em Porto Alegre, que é o Instituto Municipal de Estratégias de Saúde da Família? Bom, quanto às ambulâncias por moto, não é um exemplo que nós tiramos da cartola, na verdade já existem várias cidades no mundo que adotam isso. Quando era prefeito, nós conseguimos ampliar as bases do SAMU, do Sistema de Atendimento Municipal, de Atendimento de Emergência. Então, nós criamos várias bases, duplicamos o número de bases de atendimento para possibilitar a agilidade no atendimento do acidentado, seja ele desde o infarto, o acidente de automóvel e assim por diante. Mas a gente percebeu que com o aumento dos congestionamentos na cidade, o fluxo de automóveis, a ambulância passou a ter dificuldades para a locomoção. E tu sabes muito bem, certamente quem nos assiste sabe muito bem, que às vezes por 2 ou 3 minutos a pessoa pode ter sequelas definitivas para o progresso da sua vida ou até vir a falecer. Então, por que pensamos na moto? Moto pública, funcionando junto com a SAMU, já obviamente agregada à Secretaria Municipal de Saúde, para que nos atendimentos, especialmente em horário do pico, estas motos possam estar nos locais do atendimento com maior celeridade, dando o primeiro atendimento até a chegada da ambulância, que vai fazer o transporte do paciente até o pronto-socorro, até um hospital que tem atendimento de emergência. Em relação ao IMESF, o IMESF é o Instituto Municipal da Estratégia da Saúde da Família, que é uma fundação pública de direito privado que nós criamos no nosso governo, com o apoio do Ministério da Saúde, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e com uma lei aprovada na Câmara de Vereadores. Infelizmente, as entidades sindicais acabaram entrando na justiça por entender que nós estamos terceirizando a saúde, o que é, na verdade, um absurdo, porque o IMESF era totalmente subordinado à Secretaria Municipal da Saúde, o diretor-presidente do IMESF era o secretário municipal da Saúde, um equívoco maluco, infelizmente, que os sindicatos cometeram. O atual governo não se posicionou, permitiu que as ações continuassem até a extinção do IMESF. Eu entendo que o IMESF foi um grande avanço, tenho dados sobre isso, estou muito tranquilo, junto com o atendimento à saúde básica que o município já vinha dando, nós conseguimos multiplicar o Programa Saúde da Família, nós conseguimos multiplicar o atendimento nas comunidades carentes através do IMESF, especialmente por ser uma equipe multidisciplinar, médico, dentista, psicólogo, enfermeiros e agentes de saúde, que iam até a casa do paciente fazer o acompanhamento. Então, houve um salto de qualidade no atendimento à saúde básica na periferia de Porto Alegre com a criação do IMESF. Felizmente, nesse momento, há uma decisão da Justiça impedindo que os servidores do IMESF sejam demitidos até o próximo governo. A minha concepção é de que a gente altere o IMESF de fundação pública de direito privado para empresa pública, que é possível fazer-se e vai encontrar ressonância na lei. Então, o que eu irei fazer, caso seja eleito prefeito, com este modelo que deu muito certo em Porto Alegre, na atenção à saúde básica, é transformar, simplesmente uma transformação de uma fundação pública para uma empresa pública, para que esse atendimento continue sendo feito com a qualidade que vinha sendo feito. Candidato, temos mais 3 minutos, 1 minuto final é para suas considerações finais, então eu queria fazer uma pergunta e tentar, uma pergunta até mais complexa, mas tentar pedir para o senhor responder em 2 minutos para dar tempo ainda da gente encaixar. Que é o seguinte, quando o senhor defendeu que a retomada das aulas em escolas públicas, né, neste momento. E aí eu queria que o senhor justificasse, porque há muito protesto da área de grupos de professores com relação ao momento da retomada, a questão de protocolos ainda em meio à pandemia. Não, deixando claro, Leonardo, eu defendi a volta das aulas em escolas públicas desde que os protocolos de saúde fossem implantados, que infelizmente não foram. Eu tenho conversado com diretores de escolas, com profissionais de educação que estão lá na ponta, tem um grupo de especialistas que está, além de elaborar o programa, está avançando para preparar o ano letivo de 2021, o que eles me dizem claramente, os protocolos de saúde, na verdade, existem virtualmente, não existem na prática,
porque não existem os EPIs, não existem as condições para que as escolas possam operar. Então, por isso eu compreendo que, infelizmente, os professores e servidores das escolas não queiram trabalhar, porque esse protocolo, ele é um protocolo no papel, mas não é um protocolo que está vingando na prática. Então, eu defendo a volta às aulas, desde que esse protocolo ele esteja presente no cotidiano das nossas comunidades, da comunidade escolar e especialmente das nossas escolas, dando segurança aos alunos, aos professores e aos servidores. É fundamental que as escolas voltem a funcionar, não tenho dúvida em relação a isso, especialmente nas escolas públicas. É muito importante, é necessário, é indispensável, mas, obviamente, defendo que os protocolos da saúde eles existam concretamente lá na ponta, lá na escola. E agora, suas considerações finais. Eu quero agradecer, Leonardo e Paula, a oportunidade que o UOL e Folha estão nos propiciando para esse debate, dizer que me sinto muito à vontade para fazer o enfrentamento eleitoral. Acho que em época de pandemia da saúde, época da pandemia da economia, é importante que o novo gestor tenha experiência, conheça exatamente com o que está tratando e, principalmente, faça uma gestão em cima do diálogo, que é a minha marca. Eu, ao longo da minha vida pública, sempre dialoguei com todos os setores, com todos os segmentos, com todas as ideologias. E o porto-alegrense pode ter a garantia, a certeza de que isto não mudou. Continuarei dialogando com todos, continuarei dialogando com o governo do Estado, com o governo federal, com empresários, associações comunitárias, com sindicatos. Para quê? Para que a gente possa operar o melhor para a cidade. Um bom dia a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vocês acompanharam José Fortunati, candidato do PTB à Prefeitura de Porto Alegre, em mais uma sabatina UOL Folha de São Paulo. A gente quer agradecer ao candidato pelo tempo despendido, pelo tempo que ele dedicou a esse bate-papo conosco e com os internautas e pedir para vocês avisar a todo mundo que as sabatinas da Prefeitura de Porto Alegre continuam durante essa semana, então não percam, porque esse debate, essa discussão pode ajudar a definir o seu voto. Um abraço. UOL.